Deus sabe quem vai ser salvo? Sabe. Deus escolhe aqueles que vão ser salvos? Não. Deus sabe o que livremente nós decidimos. Deus não decreta quem vai para o inferno e quem vai para o céu. Ele vê a intenção do nosso coração. Ele vê a nossa decisão no futuro já. Ah, é verdade. Porque ele está fora do tempo. Isso só é possível porque ele está fora do tempo. Se Deus estivesse no tempo, ele só poderia saber o futuro se ele decretasse o presente. Tudo que acontece é porque Deus permite, mas nem tudo que Deus permite, Deus quer. Há coisas que acontecem que Deus não quer. A queda de Adão, o pecado e inúmeras outras coisas. Mas Deus sabe o futuro porque ele está fora do tempo. Então a atemporalidade de Deus é a explicação lógica da possibilidade de Deus saber o futuro que nós livremente decidimos. Sabe o que é interessante? É que você prestou atenção que ele não usou nenhum versículo bíblico para embasar essa ideia dele de que Deus não escolhe ninguém. Essa falta de Bíblia é um diagnóstico de por que essa visão ela é tão herética. Isso é que não passa de filosofia barata para tentar distorcer algo que a Bíblia deixa bem claro. E é isso que nós vamos ver nesse vídeo. Mas antes eu tenho que explicar algo aqui para que vocês se situem melhor nesse tema aqui. Veja, existem duas vertentes que são as mais conhecidas dentro dessa questão soterológica, que basicamente é calvinismo e arminianismo. Nós vamos começar pelo calvinismo. O calvinismo é uma visão soterológica baseada no estudo das línguas originais do texto, tentando extrair do texto o que o autor quis dizer quando ele escreveu naquela língua dele, materna. Não leva em conta o que a gente acha certo ou errado, a nossa filosofia humana. Não leva em conta isso. É só o que o texto quer dizer dentro do seu contexto, nas suas línguas originais. Isso tudo porque Calvino ele era humanista, e o humanismo tem essa visão mais de tentar extrair do texto o que é que o texto quer dizer. Já o arminianismo é baseado numa leitura mais sistemática dos textos, tentando casar o que é encontrado nos textos com uma visão mais filosófica, tentando buscar a lógica e a racionalidade humana, como os gregos faziam em suas filosofias. Isso foi chamado de escolasticismo protestante. É por isso que Calvino e Armínio, mesmo sendo contemporâneos, destoam tanto nas suas teologias. E é por isso que a maioria dos arminianos hoje nem são arminianos de verdade, porque foram tanto para esse lado escolástico da leitura bíblica que se tornaram pelagianos. Que isso é a implicação do que esse rapaz falou aqui no vídeo. Quando ele diz que Deus apenas viu quem era que iria manifestar a sua salvação lá no futuro, ele está dizendo que o homem é salvo pelos seus méritos, pelas suas obras. Não existe nada de diferente em mim do que em você ou daquela pessoa que vai ser condenada. Todos nós estamos de igual modo. Então, não tem como a variável da salvação estar em mim. Porque a mesma decisão que eu vou tomar é a mesma que você vai, porque todos nós estamos da mesma forma em pecados, consumidos, mortos pelo pecado. Então é Deus que opera a salvação. Veja bem, eu aceitei Jesus porque eu quis. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é, por que eu quis? E aquele fulano que vai para o inferno não quis. Por que é que Deus trabalhou no meu coração ao longo dos anos para que eu dissesse sim e não trabalhou no coração daquela pessoa que vai para o inferno? E a resposta para tudo isso é uma só. É a eleição. É porque Deus escolheu, predestinou e elegeu aqueles que ele iria salvar. Não é eu que falo isso, é a própria Escritura Sagrada que diz isso. Vamos ver os textos agora. O próprio Jesus falando, João 15:16. Não foste vós que me escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, ele vos conceda. Então veja, não tem negócio de que eu sou mais perfeito ou melhor, eu fiz algo, e Deus viu lá no passado que eu era bom e me escolheu para ser salvo. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não fala nada sobre isso. Diz que é Deus que escolhe, predestina e elege que ele vai salvar. Efésios 1, do 4 ao 5. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Romanos 9:15-16. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus.
Então veja, não depende de eu dizer sim para o Senhor e aquele fulano lá dizer não. Não depende disso. Depende da vontade de Deus, da sua escolha, dele olhar para toda a história e decretar todas as coisas que acontecem dentro dessa história. Olha, Tessalonicenses 2:13. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então veja, Deus escolheu para a salvação. Se Deus escolheu esses para a salvação, o que impede ele ter escolhido os outros para a condenação? Porque existiam várias nações no planeta Terra. E a Bíblia é clara em dizer que Deus não escolheu todas as nações. Deus escolheu uma só, a de Israel. Atos 13:48, o texto que eu mais gosto da Bíblia. Veja o que o texto diz. Os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Veja qual a ordem aqui. Não foi eles creram e Deus designou eles para a vida eterna. Não, Deus os designou para a vida eterna. Por isso eles creram. Veja que tudo parte da eleição. Tudo parte da eleição. Tudo começa com a eleição da parte de Deus. Ah, Deus está fora do tempo, como ele falou lá, e ele viu. Não. Isso não se sustenta. Ah, Deus não quer que aquelas coisas aconteçam, mas elas acontecem. Pelo amor de Deus, só acontece o que Deus quer que aconteça. Não tem como acontecer algo que Deus não quer. Não tem, porque ele é soberano. Sabe o que é ser soberano? É que tudo que ele quer vai acontecer da forma como ele quer. Se Adão caiu, é porque Deus quis que Adão caísse. Se o pecado entrou no mundo, é porque Deus quis que o pecado entrasse no mundo. Porque se ele não quisesse, não teria pecado, não teria queda de Adão, não teria absolutamente nada. Isso pode ser chamado também de permissão de Deus? Pode, mas a gente nunca pode perder em vista o que realmente significa Deus permitir algo. E outro texto muito interessante, Deuteronômio 14:2. Porque és povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu para que lhe fosse o seu povo peculiar de todos os povos que há sobre a terra. Aqui está falando da escolha de Israel. Deus quis Israel e não quis as outras nações. E aí? Ele é mau por isso? Deus mandou Josué matar. Deus é mau por isso? Então a gente tem que entender que Deus faz coisas que para nós é errado, porque nós não somos autor da vida, nós não somos criadores do mundo, mas em Deus isso são exceções, porque ele faz o que ele quer, na hora que ele quer e do jeito que ele quer, e ninguém pode julgar a Deus. Preste atenção aqui em Romanos 9, a partir do verso 18, olha que coisa linda. Portanto, Deus tem misericórdia de quem ele deseja, endurece a quem ele quer. Então você dirá, por que ele ainda se queixa? Afinal, quem jamais conseguiu resistir à sua vontade? Aí o apóstolo Paulo responde, mas ó homem, quem é você para contestar a Deus? Pode a obra questionar aquele que o fez? Por que me fizestes assim? Não tem o oleiro direito sobre o barro para fazer da mesma massa um vaso para honra e outro para desonra? O problema da gente é querer colocar Deus dentro da nossa caixinha de teologia e dizer, não, Deus só pode fazer isso, pode fazer aquilo. Deus não pode matar, senão ele é mau. Deus não pode escolher uns e deixar outros caminhando no seu caminho para o inferno, não, porque ele é mau também. Não pode. A gente tem que parar com isso. A gente tem que ler a Bíblia, não tentando impor na Bíblia a nossa visão moral, nada. A gente tem que ler a Bíblia como ela está e aceitar o que Deus falou ou fez da forma como ele fez. Porque dessa forma nós vamos estar se humilhando debaixo da potente mão dele. Existem outras infinidades de problemática nesse pensamento arminiano / pelagiano, que um vídeo de 1 hora aqui não daria para falar de todos os desdobramentos dessa ideia maluca. Eu só quero que você entenda uma coisa. Você não tem controle nenhum sobre a salvação. Você não tem nada que você possa dizer assim, foi eu que fiz na salvação. Tudo é da parte de Deus, tudo depende dele, é ele que opera, é ele que faz, ele que opera o querer e o efetuar, é ele que faz tudo na nossa vida. Se ele quis alguns e não quis outros, aí, meu irmão, é algo da parte dele, é um mistério dele que naquele dia espero que ele nos revele. E se ele não revelar, tá tudo bem, porque ele é Deus.